Olá, meus amigos. Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. E hoje vou trazer aqui, um resumo da novela que eu assisti ontem, que foi a novela Feijão e o Sonho. Fragmentos entrou ontem pela Globoplay, no dia 13. E, bem, eu vou falar para vocês aqui o que eu achei, mas antes, falar para vocês aqui um pouco sobre as fases da novela, né? A novela teve 4 fases. A primeira e a segunda fase foram em 1927, né? E agora eu vou passar a segunda fase aqui para vocês. A segunda fase foi em 1900, a segunda fase continuou em 1927, né? Estou olhando aqui, desculpem. A segunda fase, agora vamos para a terceira fase. A terceira fase foi em 1927 também. Todas elas foram em 1927, né? Da primeira até a terceira fase, em 1927. A quarta fase já foi em 1946, né? A novela estreou no dia 28 de junho, indo até o dia 8 de outubro de 1976, sendo substituída assim pela novela Escravizaura. Bem, há um contraponto, antes de falar um pouco da novela, há um contraponto muito sério na novela. Só um minuto que entrou alguma coisa aqui, peraí. Há um contraponto muito sério na novela que, segundo algumas pesquisas que eu fiz, disse que a novela não foi concluída, né? A novela não foi concluída, Feijão e o Sonho não foi concluída, por questões do acontecimento que foi bem antes disso. Quer dizer, pelo incêndio que ocorreu em 1976. Sendo que a novela começou no dia 28 de junho e o incêndio foi no dia 4 de junho. Então, não sei o que realmente teve a ver o incêndio com a novela, já que ela começou no dia 28 de junho e veio terminar no dia 8 de outubro, no mesmo ano. Quer dizer, realmente não dá para entender, né? Bom, mas vamos à história. A história de Campos Lara, né? Juca Campos Lara, que era interpretado por Cláudio Cavalcante, né? Um poeta e um sonhador, né? Por isso que a história era centrada nisso, Feijão e o Sonho. O sonho era o Cláudio Cavalcante, né? E o feijão era a Nívia Maria, né? Que era a realidade, era o pé no chão, né? E ele era muito sonhador, ele era envolvido em questões literárias, ele era um poeta, mas também escrevia para os jornais, né? Escrevia poemas, enfim. O filho acabou querendo seguir os passos dele. O filho João, né? A filha Anitta interpretada por Miriam Rios, estreante na televisão, né? Irene, interpretada pela também recém-estreante Lídia Bronde, já havia estreado em uma novela antes, né, anterior, né, O Grito. E, bem, a novela tem um elenco estelar, um elenco maravilhoso, né? Tem Dorinha Durval, tem Leide Francisco, tem Samir de Montemar, tem Aurimar Rocha, tem Lícia Magna, tem Roberto de Cleto, Lúcia Alves, Roberto Bonfim. Novela recheada de bons atores, né? Mas o fato é que em um fragmento ficou muito difícil para entender essa trama. Por ser em 4 fases, eu acho que o fragmento em 4 frases fica um pouco confuso, né? Então não dá para você entender como foi a novela, a história da novela. Uma novela muito interessante, uma novela, né, literária, porque foi baseada na obra de Eurícides Lessa, né? E, enfim, uma novela muito bonita, mas infelizmente não se deu para entender muita coisa, né? O fato de alguns personagens que não apareceram. Vamos lá. Bom, teve alguns personagens que não apareceram e outros que sumiram de repente da trama, como foi o caso de Paulo Ramos. Paulo Ramos apareceu no início da trama como pretendente à mão de Maria Rosa, interpretada por Nívia Maria, né? Isso por um acordo que os pais fizeram lá no passado, que os dois seriam prometidos um ao outro noivado. Então, o que acontece? Ele vem para a cidade, né, formado em advogado, e acaba não se casando com ela, mas também não acaba ficando com nenhuma das moças ali, né, interpretadas por Renê de Oliveira, né? Para quem não lembra, Renê de Oliveira foi a segunda Emília do Sítio, né? A Rejane Schuberman, né, que há pouco tempo, né, houve a polêmica que ela foi encontrada no apartamento sozinha, né, já com uma idade avançada. Também
Fátima Freire, né, interpretando Cândida, Maria Cristina Farias, ou melhor, perdão, Ana Cristina Farias, né, que infelizmente nos deixou, né, 2 anos depois, num acidente automobilístico, né, aos 20, acho que ela tinha 28 anos na época, né, muito triste isso. Enfim, elas eram as moças que estavam ali, né, interpretando e eram doidas para encontrar um pretendente. Enfim. Bem, o que eu posso dizer da novela? Eu achei a novela interessante, achei a novela muito interessante, principalmente a temática da família Campos Lara, né, que é aquela temática enfim, de uma família com toda a necessidade, com toda a dificuldade financeira, né, ali de manter o equilíbrio da balança da família, né, e outros personagens que não apareceram, que eu acabei esquecendo de falar aqui, citar para vocês, foram os personagens de Elisângela, né, que era a Cidinha, o Felício, que era o personagem do Mário Cardoso, também a personagem da Gracinda Freire e personagem do Átila Iori. Então, faltaram aparecer muitos personagens, né? O que me incomoda nesses fragmentos é só focar... Na verdade, ela focou a novela inteira nos personagens principais, que eram o Cláudio Cavalcante e a Nívia Maria, né? E apareceram pouquíssimos personagens, como Isolda Cresta, Lauro Góes, entendeu? E o Marcinho Bernstein, que não deu para entender muito, né? Porque o irmão da Maria Rosa, que era o Bentinho, que era o Márcio Bernstein, ele cresce e não aparece mais na trama. Quer dizer, foi uma coisa muito subentendida, não deu para entender, né? Mas o que mais me incomodou nessa situação aí foi o final da novela, né? Eu não vou falar para vocês, mas é um final que eu achei sem sentido. Assistam para vocês verem, né? E o fato da novela, de dizerem que a novela não foi concluída, gente, não dá para entender. Dona emissora, não dá para entender. Se a novela começou no dia 28 de junho e terminou no dia 8 de outubro, o que tem a ver um incêndio se o incêndio foi no começo do mês? Encontre uma explicação melhor aí, viu, emissora? Encontre uma explicação melhor, porque essa aí não cola, não. Né? Desculpa, mas essa aí não cola. Bom, gente, trocando em miúdos, eu achei um fragmentos confuso, por ser 4 fases, não deu para entender muito, mas a novela é boa. Tirando isso, a novela é boa, mas um fragmento muito confuso, né? E tocou ali um instrumental da música Meu Poeta, de Marília Barbosa, é uma música linda, linda, poderia ter tocado cantada, que é uma música linda, e também um instrumental no violão, que eu esqueço o nome aqui, o nome do instrumento. Eu tenho até o LP, o CD da novela, mas eu não estou aqui à mão aqui para falar para vocês. E, enfim, e o que acontece? A gente fica meio confuso, né? Meio confuso, porque 4 fases num fragmento de 6 capítulos não dá para você resumir muita coisa. Bom, isso aí foi as minhas impressões sobre a novela Feijão e Sonho. Uma novela boa, sim, mas, infelizmente, despedaçada, né, despetalada, né? Uma novela despetalada, não deu para entender muito, né? Como fala lá o Edmar Link, do canal Edmar Link, projeto migalhas, não tem jeito, né? Enfim, é só as migalhas que a gente tem. Parece que no mês que vem, se confirmar, eu vou trazer aqui para vocês, mas parece que no mês que vem vai vir o fragmento da novela Nina, uma novela das 10, tá? Confirmado, eu venho aqui para falar para vocês, tá bom? E parece que os últimos fragmentos serão, se não mudarem nada, serão Eu Prometo, de Jeanette Claire, e Duas Vidas, de Jeanette Claire. Então vamos aguardar e assim que confirmar eu venho aqui para falar para vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, deixa o joinha. Se você não gostou, não tem problema, dá o dislike, tudo bem, né? E é isso aí, gente. No próximo vídeo estarei aqui falando sobre mais um resumo de um fragmento, esse fragmento de número 25, só faltam 3 fragmentos para encerrar o projeto Fragmentos, faltam 3 fragmentos, né? Então, é isso aí, gente. Então, até o próximo fragmento, um grande abraço a todos e até lá.